a entrar em rota de colisão. E hoje aqui a gente está prestes a ficar por dentro de tudo a respeito de um dos lados dessa moeda, King Kong. A gente já falou do Godzilla, agora é a vez do King Kong. Como é que ele surgiu na ilha? Como é que foi a origem dele? Como é que ele nasceu? Por que ele passou a ser o rei daquela ilha? Eu posso dizer pra vocês, a história dele é tensa, é triste e ele merece o título de rei. Você vai entender agora como que esse cara merece. Peter aqui. Galera, vocês não sabem a felicidade que eu tô de ver a internet dividida numa zona de guerra, igual como eram os tempos lá de Capitão América contra o Homem de Ferro, né? Lá em Guerra Civil, sempre time Cap, time Capitão América. Bom, bons tempos aqueles. Antes o pessoal se matando pelo escoteiro, pelo playboy filantropo, e hoje a internet está polvorosa no meio da briga do calango e do macacão. Mas hoje a gente só quer saber de uma coisa, King Kong. Claro, é importante deixar claro que assim como não existe uma versão só, uma única versão do Godzilla, nem de longe existe uma versão só do King Kong. Desde a primeira aparição dele lá em 33, tá? Com aquela cena clássica dele brincando com os aviões em cima do Empire State, sabe? Os aviões mal feitos pra caramba, né? Até a versão mais recente dele, como a que a gente viu no trailer, foram muitos King Kongs que passaram pelas telonas, pelo cinema. E tem King Kong desde a época que eu soltava pipa, jogava bola, peão, e passava meteorolado que ardia. É muito tempo, tá? Mas especificamente a versão que a gente vai tratar hoje é justamente a versão do Kong que vai sair na trocação franca com o Godzilla daqui a pouco. O King Kong do universo dos monstros, do monstro verso. Prólogo. É aqui que a nossa história começa, na Ilha da Caveira. Há muito tempo atrás, a espécie do Kong era predominante na ilha, até que um dia ela foi atacada por uma espécie de monstros chamados Skullcrawlers. Os Skullcrawlers, eles praticamente aniquilaram todos os gorilas gigantes, exceto dois deles que ainda lutavam, ou melhor, se debatiam quase que inutilmente para sobreviver. Eram o pai e a mãe do Kong. Os dois lutavam movidos somente pelo desespero, pela necessidade de proteger a criança que ainda estava na barriga da mãe. E aí então, que no meio de sangue, fogo, morte, o Kong nasceu. Sim, Kong nasceu no meio da batalha. Na urgência de proteger o filho, a mãe do Kong esconde ele numa pequena caverna lá que estava por perto e bloqueia toda a entrada dela com pedras, para que os Skullcrawlers não conseguissem passar. E foi dali, momentos depois de nascer, que o Kong viu na frente dele os próprios pais sendo massacrados pelos Skullcrawlers. Nisso, por causa disso, a gente já começa a entender um pouquinho, né, o comportamento e a personalidade do Kong. A primeira impressão de mundo que ele teve foi essa: guerra, caos, matança, sofrimento. Ele cresce com esse ódio, com essa repulsa dentro dele. Naquele dia o Kong chorou quando viu os pais mortos na frente dele. Mas como era o último da espécie dele, já não tinha mais ninguém para ouvir. O tempo passa, aquele pequeno macaquinho enfim se transforma num colosso e finalmente a Ilha da Caveira tem um novo rei. E é aqui que a verdadeira história começa. 1973. O mundo vive o fim da Guerra do Vietnã. Aí depois de muitos protestos, movimentos lá anti-guerra, muitas baixas, os Estados Unidos decidem retirar as tropas do Vietnã e abandonar de vez a guerra. Essa era a oportunidade perfeita para a Monarch, a empresa que se dedicava a estudar os kaijus, conseguir o financiamento que era necessário para realizar os estudos na ilha perdida do Pacífico Sul. Já que o governo não gastaria mais com os custos militares, um dos representantes da Monarch, o Bill Randall, fica ligado inclusive nesse cara, tá? Junto com o Dr. Houston Brooks, convencem o senador a financiar a expedição. Antes que as últimas tropas americanas fossem dispensadas, o coronel Preston Parker, meio ali cabisbaixo, né, porque os Estados Unidos tinham desistido da guerra, recebe um telefonema convocando ele e os homens dele para escoltar a equipe da Monarca na jornada da Ilha da Caveira. A Monarca agora conta com uma escolta militar e monta uma equipe completa de rastreamento com um batedor, o capitão James Conrad, a fotógrafa Mason Weaver e a bióloga Sam Lin, para datar e documentar os dados da expedição. Eles partem e depois de alguns dias navegando, eles veem ainda do barco com os próprios olhos que os rumores eram verdade, que a ilha é cercada por diversas nuvens de tempestade que impedem a passagem. É então que o Bill Randall e o coronel Parker sugerem que, a partir dali, eles partam com helicópteros, porque afinal aquela era uma chance única. E aí, meus amigos e minhas amigas, se tinha algum ateu na tropa, naquela hora não tinha mais. A equipe se joga naquela tormenta e aos trancos e barrancos, né, no meio das descargas elétricas, conseguem passar para o outro lado e finalmente chegam na ilha. E aí que o bicho pega. Os helicópteros sobrevoam a ilha para fazer um reconhecimento local. Na intenção de comprovar a teoria da Terra Oca, né, como a Monarca batizou, eles atiram bombas por toda a extensão da ilha para ver de que forma que o solo reagiria ao impacto dessas bombas. E aí, meus amigos e minhas amigas, de novo foi que cutucaram o monstro com a vara curta. De repente, a equipe que estava em solo firme começa a ouvir pelo rádio
os gritos de pânico dos soldados junto com rugidos e barulhos de turbinas explodindo. Os helicópteros começam a cair sem mais nem menos e de repente uma sombra colossal se levanta no meio da ilha. Kong. O que era para ser só mais uma missão de reconhecimento se transforma no pior pesadelo que o Coronel Packard e os homens dele já viveram na vida. Kong derruba os helicópteros como se eles fossem, sei lá, de brinquedo. Quanto mais as tropas tentam atacar, mais furioso ele ficava. Até o ponto em que o macacão literalmente estraçalha o pelotão do coronel. Os membros da equipe que não morreram foram jogados para diferentes pontos da ilha. E agora não se sabia nem para onde ir. Apesar do Kongzão dizimar as tropas americanas como se fosse brincadeira de criança, ele sai com uma das mãos machucadas. E ele vai embora direto da ilha. Mas ainda assim tem coisa ainda que estava para ser revelada. Nessa ilha existe uma população de humanos, os Iwi. E a cultura deles gira assim justamente em torno do King Kong. Ele é o deus daquela ilha e os Iwi cultuam ele porque ele protege essa raça toda ali, essa população, essa tribo das diversas ameaças que tem por lá. Tipo, sei lá, vamos lá, um dinossauro aqui, uma aranha gigante aqui, coisa básica. É o King Kong que está protegendo. A Ilha da Caveira, galera, seria na verdade uma região perdida do nosso mundo. E ela, como diz a lenda, é o único resquício que o planeta tem das eras passadas. Por isso a ilha é cheia de animais gigantes, dinossauros, e aí supostas evoluções de antigas espécies que já foram extintas. Só que o pior ainda não é isso. No meio da confusão, Conrad e Weaver encontram um soldado perdido da Segunda Guerra Mundial vivendo com os nativos da ilha, Hank Marlowe. Ele, esse cara, o Hank Marlowe, além de explicar como funcionam as coisas entre o povo da ilha, os animais e o Kong, explicou sobre o porquê o nosso querido primata devorador de lulas gigantes é um deus para aquela ilha. Os Skullcrawlers viviam debaixo da ilha. Aqueles mesmos lagartos predadores gigantes que dizimaram todos os gorilas gigantes ainda viviam. E o único que poderia impedir que eles dominassem todo lugar e acabassem com toda a vida restante ali era o Kongzão da massa. O pior é que esse ainda não era o verdadeiro problema. O Kong consegue dar conta dos Crawlers menores. Mas o maior de todos, que vivia nas profundezas da ilha, era o monstro que o povo Iwi mais temia. Se algum dia o rei dos Skullcrawlers subisse até a superfície e derrotasse o Kong, a ilha toda estaria condenada. Não tinha pra ninguém. É então que Packard e os soldados dele cometem um grande erro. O coronel, já completamente revoltado por ter perdido boa parte das tropas pela raiva do Kong, parte numa caçada para exterminar o monstro, no maior estilo Capitão Ahab contra Moby Dick. Ele enlouquece e sai à caça do Kong, enquanto a outra parte da equipe, liderada pelo Capitão Conrad, só quer pegar o caminho para o norte e deixar aquela ilha de uma vez por todas, quer ir embora. O Conrad então manda a equipe zarpar para o norte sem ele, enquanto ele e a Weaver partem para ajudar o nosso querido macacão. Mas já praticamente tarde demais. Packard pegou o Kong desprevenido com um ataque surpresa de napalm. Para quem não sabe, napalm é um químico que foi usado inclusive na Guerra do Vietnã, que reage com fogo, fazendo com que o fogo não apague mais. Enquanto tiver napalm no corpo de alguém, a pessoa não vai parar de pegar fogo. Só que é aí que dá. O ataque de napalm desperta o rei dos Skullcrawlers. E é assim que o combate final começa. Depois de fazer um omelete do Coronel Packard com uma paulada só, o King Kong, todo estourado, ainda parte para lutar contra o rei dos Crawlers. E depois de um combate épico, violento, sangrento e, claro, colossal, o Kong literalmente enfia a mão tão fundo dentro da boca do lagartão que num segundo ele arranca todos os órgãos internos daquele calando lá e o bicho fica parecendo um sacolé vazio. A luta termina e agora finalmente a Ilha da Caveira tem um único e novo rei. E assim surgiu King Kong. Enfim, galera, Monarca conclui o seguinte: Kong não era uma criatura má, muito menos uma ameaça para a Terra. Ele era só um monstro que lutava para proteger o meio ambiente e qualquer ameaça que invadisse o território dele. Igual a quem? Exatamente, igualzinho ao próprio Godzilla. Ah, vocês lembram que eu pedi para que vocês não esquecessem o representante da Monarca? O Bill Randa? Pois é, galera. Acreditem vocês ou não, ele foi o único sobrevivente de um navio atacado em alto mar pelo Godzilla e liderou a expedição em busca do King Kong. O cara não desiste nunca. Tanto o King Kong quanto o Godzilla são criaturas que surgem sempre que algo ameaça o equilíbrio do ambiente. E eles, tanto quanto os outros mutos, do Monstruverso, são criaturas responsáveis por manter o equilíbrio no planeta. Agora, esses dois pesos pesadíssimos, monstros sagrados, estão a um passo de entrar em rota de colisão. E eu quero saber de você. Você é Team Zilla ou Team Kong? Agora eu quero saber, será que mudou a tua opinião depois de tanto tempo?